Glória a Deus, queridos, aleluia, maravilhoso. Esse momento é o momento mais especial do nosso programa, é um momento abençoado. É hora, querido, que nós realmente meditamos um pouco na palavra de Deus, como manda, né, o nosso querido Ali Josué deixou escrito para nós, que devíamos meditar nessa lei de dia e de noite, e dela, querido, não se apartar momento algum. Amém? A palavra de hoje, ela está no livro, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 7, do 10 ao 12. A palavra de Deus hoje para as nossas vidas está em Gênesis, capítulo 7, do 10 ao 12. Querido, o Conselho Científico de Nod, naquela época, uma cidade antediluviana, após uma longa discussão, emitiu uma declaração oficial que acalmou a ansiedade de seus habitantes. Esta declaração afirmava contundentemente que não cairia qualquer chuva, aguaceiro ou tormenta, pois esse tipo de fenômeno nunca tinha acontecido nos últimos 1.500 anos. Portanto, querido, Noé não passava de um louco fanático, anunciando uma tragédia que nunca teria lugar e nunca aconteceria. Mas a Bíblia, amado, olha, ela afirma em Gênesis 7, 10 ao 12, que e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Amém? É isso aí, amados. Olha, queridos, provavelmente, ali pelo meado de fevereiro, dia 17 de fevereiro de 1656, os perplexos habitantes de Nod e os incrédulos cientistas começaram a apreciar ou a presenciar o maior acontecimento do mundo daquele tempo, querido. Olha, o famoso dilúvio universal. A Bíblia narra que depois de 1 ano e 10 dias a terra estava novamente seca. Começava assim no ano provável de 1657 da criação, uma nova era para a humanidade. 2.300 anos depois, Cristo veio a este mundo e em nossos dias já chegamos a mais de 2.000 anos de nascimento do Filho de Deus. Querido, olha, hoje ao lermos a Bíblia, estudamos especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse, não temos dúvida de que estamos vivendo assim próximo, mas pertinho mesmo, do maior acontecimento de todos os tempos, que será a volta de Cristo aqui à Terra. A esta altura, querido, é interessante meditar nestas declarações bíblicas tiradas dos Salmos. Se nós olharmos no Salmo 96, versículo 11 ao 13, diz o seguinte: alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. E agora este outro pensamento registrado no Salmo 98, verso 7 ao 9, ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Amém? Queridos, olha, qual é o pensamento central destes dois textos que acabamos de ler? Segundo estas declarações, a natureza louvará a Deus pouco antes de Jesus retornar. O mar, as águas e as montanhas declararão o poder de Deus. Agora tente guardar, amado, olha, esse pensamento e vamos ler Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Diz assim: viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Amém? Esta profecia, amado, olha, é para nossos dias. E ela chama a atenção para o Deus que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Vivemos hoje, amado, olha, dias de ceticismo. Para muitos é mais fácil, querido, acreditar que somos evoluindo, que estamos evoluindo, né? Que somos pessoas que realmente evoluímos a partir de formas inferiores de vida, do que crer que fomos criados por um Deus de amor que quis partilhar a sua vida conosco aqui, com cada um de nós. Hoje, a semelhança dos cientistas da cidade de Nod, antes do dilúvio, muitos homens preferem ser incrédulos, cegos, ateus. A mente de alguns cientistas, querido, está tão fixada na evolução que chegam a ver coisas onde não existe nada. Olha, amado, no dia 22 de setembro de 1995,
Eu me lembro bem que o jornal Estado de São Paulo trazia uma foto, assim, uma foto e uma descrição que dizia peixe com patas, Guaraçaí, São Paulo. De acordo com uma bióloga da Universidade Federal de Três Lagoas, Minas Gerais, cujo nome a gente tem que omitir, né? Assim, propositalmente, a foto era uma espécie de peixe mutante que tentava ser anfíbio. Segundo ela, o peixinho teria passado por um processo evolutivo que o diferenciava dos demais peixes. Então, amado, veja bem, esta cientista estava assim atestando o processo evolutivo em 1995. Mas ao olhar a foto, qualquer leigo podia perceber que a bióloga estava confundindo um girino de sapo com um peixe em evolução. De fato, no dia seguinte o jornal consertou a notícia dizendo: peixe com pata é um girino, diz especialista. Então, querido, olha, os inúmeros fósseis que se encontram por aí são uma prova inequívoca do dilúvio universal. E são também uma evidência, querido, bíblica do poder de Deus que fez as águas. Os paleontólogos, amado, que estudam os fósseis, são unânimes em destacar que os fósseis precisam de soterramento rápido e grande massa de água para serem preservados como fósseis. Então, para que realmente venha, assim, ficar ali um fóssil, ou seja, venha solidificar e venha permanecer por milhares e milhares de anos, até milhões de anos, tem que ser assim, soterrado, rápido e com grande massa de água. É tipo um arrebatamento, só que oposto. É a massa e muita água sobre ele. Então ele tem que ser aterrado rápido e com muita água sobre a vida dele, para que ele venha realmente se transformar no fóssil. Então, apesar disso, muitos cientistas ignoram o dilúvio. As evidências, porém, são esmagadoras e, além disto, daqui para o futuro, estas evidências tenderão a se multiplicar. Segundo os salmos que já li, os montes e mares falarão de Deus antes da volta de Deus, de Jesus. Os montes e mares falarão sim, querido, de Deus antes da volta de Jesus. Em Santana, que é o sul do Ceará, foram encontrados peixes, fósseis, que segundo os evolucionistas, datavam de 80 milhões de anos. Mas eles estão bem preservados, querido. Em certos casos, até as escamas e quebras são visíveis nos detalhes, contendo até crustáceos, parasitas microscópicos. Bom, para isso ser possível, o soterramento teve que ter sido rápido e segundo pesquisas feitas na Inglaterra, tempo desse soterramento foi de apenas 1 hora no máximo. Ou seja, foi uma coisa rápida para que isso viesse a acontecer. E nós estamos vendo aqui também no Brasil. Esses encontros aí no Ceará mesmo, peixes que você ainda consegue ver até os parasitas que estão contidos neles. No museu, querido, olha, no Museu de Geologia do Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, há um fóssil que apresenta uma mineralização que ocorreu quando ainda o peixe estava vivo, pois o mesmo estava encurvado como sinal de morte súbita. E voltou a repetir isto, prova que o relato bíblico do dilúvio é verdadeiro. O dilúvio existiu sim, assim como existiu a criação. E o mais interessante de tudo é que o salmista dizia que antes da volta de Cristo, as pedras e as águas declarariam o poder de Deus. E Apocalipse acrescenta que uma das mensagens finais para este mundo terá que ser necessariamente a mensagem acerca do poder criador de Deus que fez os céus e a terra e as águas debaixo da terra, querido. Você pode estar assim certo, meu amigo, que as evidências do dilúvio universal começaram a ser multiplicadas em nossos dias e elas serão uma prova de que Cristo está para voltar. A partir da década de 90, se intensificaram essas descobertas. Aparece aqui uma pergunta natural em que locais poderão ser encontradas mais evidências. Vejamos o que diz o Salmo 104, versículo 8. Diz o seguinte: elevaram-se os montes, desceram-se os vales. Durante e após o dilúvio, querido, a terra se encontrou em convulsão. Podemos imaginar que os movimentos da crosta terrestre ficaram completamente modificados. Portanto, as cordilheiras formadas pelo dobramento das placas tectônicas são locais onde há grande possibilidade de encontrarmos fósseis. Não apenas de animais e folhas, mas também fósseis humanos, gigantes antediluvianos.
Nós vimos agora há pouco, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aí, através desse programa Renascer em Cristo, que gostam de pesquisar na internet, gostam de realmente passar tempo na internet, mas aprendendo, lendo coisas que realmente tenham assim, qualidades, que realmente venham trazer substrato para as nossas vidas. Eu quero dizer que há poucos dias, querido, olha, foram descobertos, e está sendo descoberto, grandes fósseis aí de gigantes, homens com mais de 5 metros de altura. Eu fiquei assim maravilhado, não porque existiram gigantes como Enaquins, né? Essas pessoas aí que, pela segunda palavra de Deus, diz que eles vieram dos céus. Amados, olha, não é por isso. É porque comprova realmente que a palavra de Deus, ela está, querido, genuína nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Eu vi uma foto lá dos arqueólogos, paleontólogos, assim, próximos aos fósseis, parecia assim, na cabeça do gigante, eles pareciam estar perto de vamos dizer assim, de um Fusca. De um Fusquetezinho ali, de um carro. Era muito grande, mas é muito grande. Está na internet. Se você colocar lá fósseis de gigantes, você vai ver milhares, mais milhares de fósseis de gigantes. Foi encontrado agora um casal, que é o maior fóssil agora do gigante. Você precisa ver que coisa, eles próximos à perna dele, meu querido, parece você estar perto de uma árvore. Então, querido, olha, outras regiões onde poderão ser achados fósseis são as regiões de gelo. Assim, de gelo eterno mesmo. Como o Polo Norte, Polo Sul, Groenlândia, Canadá, a Sibéria e outros países aí. Nos últimos anos tem ocorrido um aquecimento global da Terra. O ano de 1997, Amadora, foi o mais quente desde 1861. Nos últimos 50 anos, o aumento foi de 2,5 graus centígrados, provocando derretimento aí do gelo, e isto facilita as pesquisas nestes lugares. E nos últimos anos estão sendo encontradas centenas de ossos e restos, né, fósseis de dinossauros e seres humanos. Amados, olha, estudos recentes indicam que as epidemias que mataram os dinossauros e mamíferos repentinamente não foram meteoritos, mas a letalidade causada por meio da água e falta de oxigênio. Então veja aí que já tem alguma coisa a ver com o dilúvio. Foi falta de oxigênio, só isso. Outra região onde os estudiosos estão encontrando fósseis nos últimos anos é a região dos desertos. No deserto do Saara, Nigéria, por exemplo, em 1994 foram conseguidas 6 toneladas de ossos de dinossauros. No deserto de Gobi, Mongólia, região de Xixia, foram conseguidos 5.000 ovos de dinossauros e centenas de esqueletos fossilizados. Havia crânios de mais de 400 mamíferos e lagostas. Em 1996, o Dr. Paul Sereno, da Universidade de Chicago, encontrou dezenas de fósseis de animais e dinossauros gigantes no Saara. E recentemente, em 1997, uma equipe internacional de paleontólogos achou na vila de Beipionyi, nordeste da China, um dos maiores depósitos de fósseis. Nele acharam um dinossauro com órgãos internos preservadíssimo, meu querido, incluindo parte de um mamífero ingerido há pouco instante antes da sua morte súbita. Então veja, querido, que se nós olharmos, aconteceu algo assim repentino, agora com grande violência, grande proporção, e ali tirou o oxigênio e todos morreram do jeitinho que estavam. O dinossauro acabara de digerir ali um mamífero, e ingeriu ele ali, e na mesma hora morreu. Então ficou dentro dele e foi encontrado agora, e encontrado também preservado esse mamífero dentro não do estômago, que não existe mais, mas dentro ali do fóssil que foi encontrado. Então tudo isto, meu querido, prova que existe um Deus Criador e que existiu um dilúvio universal. Mas ainda, essas descobertas recentes provam que estamos vivendo nos dias finais da história deste mundo. Porque os mares, montes e pedras falariam do poder do Criador pouco antes da volta de Jesus. É o que diz. É o que ouvimos falar no Salmo da Estatinho. Então, o que tudo isto tem a ver com você? Muito, meu amado. Sabe por quê? Porque os golpes da vida, as dificuldades e tragédias, o desemprego, a violência e a enfermidade nos fazem muitas vezes, querido, duvidar do amor de Deus. Acaso alguma vez, amado, açoitado pelas circunstâncias difíceis, não subiu à sua cabeça a ideia de que Deus o abandonou, lhe esqueceu? Todo mundo é feliz, menos você. Então, querido, todo mundo tem bom emprego, menos você. O que há? Não existe Deus?
É ele somente Deus de uns poucos privilegiados? Não, meu querido. Deus não é o Deus dos evangélicos. Deus não é o Deus dos cristãos. Amado, olha, por mais que resulte difícil de acreditar, existe um Deus todo-poderoso no controle deste mundo. E ele se preocupa com você também. Ele conhece sua dor, sua tristeza e sua revolta. E mais, ele prometeu que este mundo não vai durar muito mais tempo. Jesus vai voltar para pôr um final à dor, à tristeza, o medo, a morte. Ah, por favor, não me pergunte quanto falta, meu querido, porque eu não sei quanto falta para acabar o mundo. Mas a palavra de Deus é clara ao afirmar que o dia e a hora da volta de Cristo ninguém conhece, somente o Pai. Mas você acha que ele criou e deixou abandonado ao seu triste destino? De forma alguma. Claro que não, querido. Se você abrir o coração a Jesus neste momento, pode crer que um milagre acontecerá em sua vida. Talvez assim não à sua volta, mas dentro de você, em seu coração, porque você não terá mais medo, de nada, apesar do momento difícil que você está vivendo. Antes do dilúvio, o Senhor advertiu aos seres humanos que o mundo estava chegando ao fim. Havia muita violência, querido, desamor, imoralidade sexual e perversidade, as perversões mesmo no mundo inteiro. Todo o desígnio, amado, do coração humano era para o mal. Afirma a palavra de Deus, a Bíblia. E aquela situação não poderia durar por muito tempo. Nos mistérios, assim, nos misteriosos desígnios divinos, Deus achou que devia pôr um ponto final na história de rebeldia da humanidade. Mas antes, amado, daria uma oportunidade às pessoas sinceras que desejassem escolher o caminho da vida. Então, amado, a história bíblica conta que muitos começaram a construir a arca com Noé, mas com o tempo ficaram desanimados e abandonaram tudo, deixaram Noé para trás. Afinal de contas, amado, a ciência não afirma que as previsões de Noé eram loucura, não. Mas muitos diziam que ele era um doido, um fanático. Não achava a maioria que aquilo não passava assim de uma simples tolice, que Noé estava delirando, vendo coisas. Muitos pensavam assim. Mas o dilúvio veio, meu querido. A palavra diz que naqueles dias de Noé, muitos se casavam, se davam em casamento, muitos curtiam, muitos faziam, muitos pecavam. Mas o dilúvio veio. Mas veio, querido, inesperadamente, intempestiva e surpreendentemente. Ele veio. E hoje os fósseis estão aí, em todos os cantos da terra, para provar que o dilúvio, querido, aconteceu de fato. Então, você não precisa ficar assustado. Eu não estou anunciando o final do mundo, não. Nem alguma catástrofe universal, não, que de forma alguma. Eu não sou assim vidente para dizer que vai vir um dilúvio, não, porque até a palavra de Deus é contra isso. Deus firmou uma aliança com o seu povo e disse que de água não acabaria mais esse planeta. Mas eu apenas quero chamar a sua atenção para o fato, querido, de que em meio a tanta correria desta vida, é preciso separar um tempinho para Deus. É preciso estar em paz com Deus e com os homens. É preciso ter esperança e saber que Jesus virá a este mundo e a dor, querido, a tristeza e tudo aquilo que o faz sofrer chegará ao fim. Amado, olha, naquele tempo, as pessoas viviam uma vida desgarrada, uma vida de doido. É como hoje, amado. As pessoas hoje não estão nem aí para Jesus. As pessoas estão aí, vivendo mais para si, às vezes nem para elas mesmas. Só que tem uma coisa, amado. Do jeitinho que os salmos acabaram de falar para a gente também. As pedras, o mar, a natureza, vai começar a mostrar que foi verdade. Então, todos os fósseis encontrados, a ciência está entendendo que foi uma morte sufocada por água, por grande massa de água. A palavra diz que as águas se elevaram até 7,5 metros acima do maior pico das maiores montanhas, das mais altas montanhas. Não tinha como nada sobreviver, querido. Você já imaginou, amado, a carnificina, a podridão que esse mundo ficou? Toda a humanidade morta, boiando sobre água. Imagina o mau cheiro terrível que ficou o mundo. O mundo ficou podre, querido. Mas aí Deus diz que um ano depois estava tudo sequinho. Deus mais uma vez ali, amou o homem. Mais uma vez o Senhor realmente reatou os seus laços, a sua aliança com o homem. Ele encontrou em Noé um homem reto, íntegro, puro. Um homem que realmente confiou em Deus, que realmente acreditou na palavra de Deus. Então hoje eu quero dizer a você, não precisa você ficar com medo aí não.
Não precisa você ficar aí preocupado com o final do mundo. Não, não precisa não. Não precisa ter preocupação aí se vai acontecer um maremoto, um tufão. Não, não precisa disso não, porque terremotos acontecem todos os dias. Maremotos acontecem todos os dias. A catástrofe não acontece todos os dias, catástrofes aí terríveis. O mundo aí está se acabando, querido. E estão achando muito fóssil, muita coisa, estão desenterrando muita coisa. Então isso está nos anunciando, amado, a volta de Jesus. É final de tempo. Então reserva na tua vida. Separa um tempinho aí para Deus. Você que gosta de estudar, deveria estudar esse tipo de pesquisa. Olhar o que está aparecendo, o que está sendo descoberto e compará-los à palavra de Deus. E você vai ver que é a volta de Jesus que está sendo exposta para as nossas vidas. É explícito, amado, a volta de Cristo. Jesus está às portas, Ele está batendo. E Ele lhe convida nessa noite, querido, olha, a fazer parte desse povo, desse reino. Fazer parte de um povo que irá com Ele para os céus, irá morar nos céus com Ele. Então, eu te convido assim, te pergunto se você não quer abrir hoje o seu coração a Jesus, se você não quer dar o passo mais importante da tua vida. Ah, pastor Paulo, olha, o passo mais importante da minha vida foi quando eu escolhi um curso universitário. Querido, olha, eu saí daqui do Nordeste, criança, fui embora para São Paulo, passei minha vida quase toda em São Paulo. E ali eu aprendi muito. Ali eu voltei para o Nordeste, um homem instruído, um homem letrado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje eu tenho vários cursos, sim, a nível superior, estudo muito, gosto muito de estudar. Ainda estou cursando alguns cursos aí, mestrado, pretendo fazer o doutorado. Agora tem uma coisa, amado, tudo que eu estudei, todos os meus diplomas, todo o meu conhecimento universitário, as minhas especializações, pós-graduações, juntando tudo, não se compara, querido, ao prazer que eu tive em dar o primeiro passo para Jesus. Para que eu venha estar aqui hoje, eu tive que morrer para esse mundo. E o único que me socorreu naquela hora, o único que estendeu a mão para mim naquela hora mais angustiante da minha vida, quando eu me vi morto ali, me fora do meu corpo, eu me via morto, minha família chorando a minha morte, o único que estendeu a mão foi Jesus. Aquele que eu achava que era Ele no céu e eu aqui na terra. Então aconteceu na minha vida. Ele voltou para mim naquele dia. E tenha certeza, amado, que quando Ele me trouxe a vida de volta, eu ressuscitei naquele dia para viver uma vida com Ele, amado. Então esse foi o passo mais importante da minha vida. E eu te convido hoje a também dar um passo importantíssimo na tua vida. Você que está me ouvindo aí no Piau, no Alto da Ribeira, Olho d'Água do Casado, aqui em Piranhas, em Canindé do São Francisco, até pertinho ali de Poço Redondo. Olha, eu quero te convidar a aceitar Jesus hoje. Você vai confessá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. E se acontecer mais uma catástrofe a nível universal, o mundo venha se acabar, se acontecer aquele grande estrondo, como está em Mateus 24, e a terra, os elementos dos céus se desfarão e cairão sobre a terra, querido, nessa hora você vai estar com Jesus. Você vai estar guardado por Ele e você não vai temer essa morte de forma alguma, porque nele você já tem vida eterna. Eu quero te convidar a aceitar Jesus. Você vai dizer assim comigo, ó. Aí vai dizer o seu nome agora. Aceito o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Dá ordem a meu respeito aos teus anjos, para que eles me guardem e me livrem de todo mal. Senhor, olha, limpa meu caminho, para que eu não venha tropeçar em nenhum pecado. Olha, eu quero te dizer uma coisa, antes de orar, fazer a oração aqui, por essa palavra maravilhosa. Se você aceitou Jesus, se você confessou Jesus nessa hora, eu quero te dizer, olha, a nossa igreja, ela fica no bairro Nacional da Saúde, Igreja Batista Nacional, Jeová de Sidequeno. Mas se você mora pertinho da Assembleia, fica na Assembleia de Deus, para que você não tenha o trabalho de descer lá do alto e vir até a nossa igreja. Se você mora no bairro Xingó, lá embaixo, você fica ali na Igreja de Cristo Pentecostal. Tem igreja de Cristo Pentecostal ali no bairro Xingó. Fica ali, querido, para você ter que subir para vir aqui para o bairro Nacional da Saúde. Se você está, querido, lá em Piau, olha, tem muitas igrejas também no Piau. Se você está em Olho d'Água, aí em Olho d'Água tem igreja, eu fundei uma igreja aí na época, Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, uma igreja muito boa, tem a Assembleia de Deus. Se você está em Canindé do São Francisco, olha, tem a igreja aí do meu amado em Cristo Jesus, o presbítero Manuel, o pastor João, a igreja Assembleia de Deus Bela Vista, aí no bairro Olaria, eu passei em frente aí, olha, fica bem no alto. Se você mora aí pertinho aí dessa igreja, querido, olha,
Congrega aí. Se você aceitou Jesus, congrega nessa igreja. Aonde você estiver congregando, estiver se sentindo bem, ali está o Senhor na tua vida. E tenha certeza de uma coisa: quando vier, querido, as adversidades, as tormentas dessa vida, se vier um colapso aí a nível universal, você vai estar guardado por Jesus. Amém? Olha, Papai do Céu te abençoa, você que aceitou Jesus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Pai, que estás no céu, através dessa palavra nós vimos o teu poder e a tua grandeza. Ah, Senhor, como tu controlas o universo todo. Tu tiveste o poder para criar um mundo, mas infelizmente os primeiros seres humanos que povoaram este planeta se desviaram dos teus caminhos e chegou o ponto em que a maldade, Senhor, havia crescido tanto que era necessário pôr um ponto final a tudo isso. Então veio o dilúvio. Hoje muitos cientistas e pessoas não acreditam no dilúvio, mas a tua palavra afirma, Jesus, que assim pouco antes da tua volta, as montanhas, as águas falariam, e hoje os fósseis encontrados estão revelando justamente o teu poder criador e redentor. Nesse momento suplicamos para que todo o teu poder maravilhoso seja colocado na vida dos milhares de pessoas que estão necessitando de ti. Pessoas que lutam, que sofrem, pessoas que nesse momento, Senhor, estão desempregadas, enfermas, com os lares, Senhor, desfeitos, pessoas que não sabem o que fazer, não sabem onde ir, que sintam assim o teu abraço poderoso tocando a sua vida nesse momento. Se o Senhor teve o poder para criar, Senhor, se o Senhor teve o poder para consertar o mundo, e se o Senhor tem poder para enviar o teu filho e redimir o ser humano, acaso não tens poder, Pai, para operar um milagre na vida de algum filho que está clamando a Ti nesse momento? Pois, Pai, olha, onde estiverem, sejam no leito de um hospital, na sala de casa, que teus ouvidos se abram à oração feita neste lugar. Que suas orações sejam atendidas, Senhor, neste momento. Que ninguém termine, Deus, a oração sem ter a certeza de que seu pedido foi respondido. Em nome de Jesus Cristo. Amém.